Muito bem, meus irmãos, nós convocamos o pastor Orlando, também professor e escritor, para nessa última sexta-feira de novembro, onde nós temos no mês azul. E o pastor estará se comunicando com você a partir desse momento, com os nossos irmãos, os nossos ouvintes e também com as nossas irmãs. Pastor Orlando, seja bem-vindo, à paz do Senhor. Amém, obrigado. Amém. Uma oportunidade novamente de estarmos juntos aí, né? E como último dia do mês de novembro, né? Verdade. Estamos fechando, vamos dizer, com chave de ouro o mês de novembro hoje. Gostaria de trazer uma reflexão. Nós podemos nesse momento conversarmos, não é uma pregação, não é uma ministração, um ensino, mas nós conversarmos um pouco e entendermos sobre a saúde do homem cristão. Será que a Bíblia fala alguma coisa? É verdade. Será que ela nos orienta só a depender de Deus e não cuidar da nossa saúde preventivamente? E a gente entender um pouquinho porque desse movimento azul aí que se fala aí. Será que é uma moda? O que surgiu? Pois é, né? Entrou aí e nós entramos no azul. Né? Estamos de azul hoje, que nem diz o gaúcho. Mas vamos ler uma palavra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 19 a 20, que é a base da nossa conversa. E depois, na sequência, nós vamos ter aí mais alguns versículos dentro da palavra de Deus, reforçando que a gente vai conversar, como eu digo, é uma conversa. Então eu fiz algumas anotações aqui, um roteiro, dentro de alguns dados também, trazendo alguns dados atuais sobre a saúde masculina especificamente. E nesse sentido nós vamos ler esse capítulo aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20, que é bem conhecido nosso. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um preço, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Essa é a palavra de Deus. Eu não vou me deter nela em cima agora, porque na sequência nós vamos entender um pouquinho sobre esses versículos aí dentro do que nós queremos abordar nessa noite. Mas a Bíblia nos dá toda a instrução e por ela nós somos ensinados a cuidar do nosso corpo. Amém. Né? Cuidar do nosso corpo. Porque, como nós lemos aqui, ele é o templo do Espírito Santo de Deus, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado e ter consciência que a nossa saúde é mais do que uma responsabilidade pessoal nossa. A nossa saúde, nós temos que cuidar dela. Porque, como nós lemos o versículo, é o templo do Espírito Santo de Deus. E o corpo, como nós lemos ali, não é nosso. E esse ato do nosso cuidado com a nossa saúde, se nós fazemos isso, nós estamos adorando a Deus, que é o nosso Deus aí que nos tem presenteado com essa vida que nós temos aí. A Bíblia nos traz esse alerta, ela diz assim, ó, que nós temos que ser prudente, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Provérbios 22, 3. Ou seja, nós temos que ter uma atitude ao cuidado do nosso corpo, nós temos que ter essa atitude de ser o quê? Preventivos, ter um bom cuidado com ele. Porque se nós ignorarmos esse cuidado, como ali diz o próprio versículo, nós não vamos ver o mal. Nós muitas vezes pensamos que o mal é só o inimigo, é o ataque. Com certeza, né? Mas o mal, às vezes, nós estamos consumindo algo que faz mal para o nosso organismo. Seja físico, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, sólido, líquido, como também, às vezes, estamos consumindo coisas que não fazem bem para a nossa vida completa. Às vezes, o que nós colocamos diante dos nossos olhos, aquele que nós ouvimos, levamos para o nosso coração, não faz bem para a nossa saúde. E aqui nós vamos refletir um pouquinho que tem uma relação, não é só o corpo físico, mas a parte mental também. A Bíblia fala da alma, né? E o espírito. Então nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Então nós temos que ter o cuidado, zelar completamente. Mas especificamente do corpo que nós recebemos é o que nós queremos conversar essa noite. O movimento Novembro Azul. Bom, o que será esse negócio Novembro Azul? Será que alguém amanheceu bem inspirado e disse, vamos instituir no calendário um Novembro Azul, que é para os homens e tal? Não. Enxergou um céu azul. Acordou, o céu estava azul. Não é isso. Na realidade é um movimento que surgiu lá na Austrália no ano 2003. Um grupo de homens, amigos, se reuniram
e fizeram um propósito de deixar crescer o seu bigode. Crescer o bigode, né, para dar destaque e ser algo que conscientizasse a todos, a toda a população masculina das questões do cuidado preventivo e precoce à questão da sua próstata, do câncer de próstata. Isso. E também da saúde mental do homem. Veja bem, a próstata e saúde mental. Isso começou lá na Austrália. E foi colocado Novembro Azul justamente porque eles denominaram lá como Movember. Movember. Uma constituição, é uma palavra em inglês, Movember, que é uma combinação, na realidade, de duas palavras em inglês. Uma delas é moustache, que significa a tradução bigode, e November, que é o mês de novembro. Então eles botaram Movember, o mo ali do moustache, do bigode do cidadão, e o November do mês de novembro. Então ficou novembro, né? O novembro azul que se fala ali especificamente, tá? E isso criou esse movimento, foi muito bem aceito e criou um tamanho tão grande que expandiu-se, saiu da Austrália e acabou tendo aí um movimento no mundo todo, tá? Chegando até nós no Brasil aqui. Com certeza. Então dá pra gente entender que não é uma modinha, não. É algo importante, é um mês que justamente nos traz o quê? Um relapso, um lembrete, um puxão de orelha. Muito mais no gaúcho, que se diz que é gaúcho macho, né? O homem não é vil, não é quase que quer ser imbatível. Nós não somos imbatíveis. Nosso corpo, como a Bíblia diz, ele é perecível. Nós tínhamos sim uma semelhança, né, como Deus, um corpo perfeito, mas infelizmente, né, pela queda do pecado lá em Adão e Eva, lá em Gênesis, como nos diz lá, o pecado entrou no mundo e abalou a natureza completa. E aí, né, a morte veio também, e nós sofremos aí a consequência disso. Então nós não somos imbatíveis, o nosso corpo não é, nós podemos ter, né, não vamos dizer que todos vão ter, mas nós podemos ter um problema de saúde, um problema mental, enfim, e nós precisamos ter essa consciência. Mas se preventivamente nós acompanharmos e termos aí um cuidado, nós podemos aí, como a Bíblia disse, né, nos prever do mal e ter aí todo o amparo necessário. A ciência se multiplicou porque Deus permitiu. Então a ideia chegou no Brasil e se espalhou aí, incorporando o Novembro Azul, como nós comentamos aí, tá? E é um foco que enfatizar a necessidade, né, de exames preventivos exclusivamente, né, especialmente aí a questão do PSA, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, e o toque retal, né? E daí a gente vai entender aí, tirar um pouquinho alguns mistérios, trouxe alguns dados aqui para nós estar conversando sobre isso. Mas o cuidado esse mês de novembro é justamente para que o homem faça, né, uma visita ao seu médico, ao urologista, ao médico em geral, e faça os seus exames, uma consulta lá geral, né, o médico vai avaliar, vai ver o que é necessário fazer de exames para poder ter uma análise melhor aí, tá? A Bíblia nos diz justamente esse sentido que nós temos que buscar esse conhecimento, buscar usar esses recursos que Deus deu. O conhecimento de Deus foi ampliado, foi dado, Deus deu conhecimento às pessoas para serem médicos, lá especialistas, e esse conhecimento é o conhecimento que Deus deu a elas. Afinal, nós não temos nada a não ser o que Deus nos dá. Com certeza. E se eles foram colocados, tem um propósito, né, esses profissionais, para que nós também venhamos buscar lá, conhecer e saber, né, melhor da nossa saúde. A Bíblia diz para nós assim, lá no livro de Oséias 4:6, que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Tá? E nós muitas vezes, como cristãos, como homens, pensamos que é só o conhecimento da palavra de Deus. Sim, precisamos saber. Nós temos que manejar a palavra de Deus, como a Bíblia diz, muito bem manejada. Mas nós precisamos também ter outros conhecimentos, conhecimento que Deus dá da criação, da natureza, de toda a ciência que se tem, porque nós não fomos chamados para ficar separados do mundo. Nós não fomos chamados para ser isolados do mundo, o mundo existe lá e nós aqui não. Nós precisamos e estamos no mundo e precisamos conhecer as coisas. Né? Nós precisamos ter esse conhecimento. Então, também da nossa saúde nós precisamos ter o conhecimento. O passar dos anos vem trazendo algumas revelações.
Quando nós somos novos, nós temos um pique, nós temos uma tranquilidade, não pegamos nem resfriado, dormimos de qualquer jeito, ficamos molhados, passamos frio e não adoecemos. Né? Agora, quando começa a vir um pouquinho mais o desgaste do trabalho, o desgaste do dia a dia, né? Aí a gente vai vendo que a consequência da nossa vida vai mudando. Às vezes o friozinho está lá na fronteira do Rio Grande do Sul, nós já começamos a espirrar aqui, né? Daqui um pouquinho, ou seja, a nossa saúde já vai mostrando que tem algumas necessidades, um cuidado melhor e vamos dizer assim, um apoio melhor ao nosso organismo, ao nosso corpo, tá? Então o Novembro Azul veio com esse sentido aí, e se nós refletirmos sobre a saúde, sobre a nossa saúde, nós estamos aí também cuidando da bênção que Deus nos deu, que é a saúde. Veja bem, nós nascemos, graças a Deus, perfeitamente, com toda a plena saúde. Nós precisamos cuidar dessa saúde, ter um bom cuidado dela. Com certeza. Se nós não cuidarmos, nós vamos ter, com certeza, algo vai nos acometer e nós vamos ter aí começar a sofrer por algo. Falando a respeito da saúde do corpo, muitas vezes nós não queremos entender que precisamos cuidar. Por quê? No início ele foi lido que nós temos o templo do Espírito Santo. E aí para nós fazer a obra do Senhor, para nós poder proclamar com autoridade, né, a palavra do Senhor, o nosso corpo precisa... Nós vamos abordar com ele também, né? Como é que nós vamos fazer a obra? É verdade, com certeza. Então, um pouquinho mais à frente, nós vamos conseguir aí nesse tempo ver o que? O nosso chamado, o cumprimento do nosso chamado no Senhor depende da nossa saúde. Com certeza. Do cuidado do nosso corpo. Senão nós não conseguimos. Como é que nós enfermos vamos cumprir a obra de Deus? Não tem como. Nós temos que ter um cuidado. Mas o que é a próstata? Rapidamente para a gente entender, talvez... tem um público masculino mais novo, não sei que negócio é esse, a próstata aí. Não, a próstata é uma glândula, tá? E fica entre a bexiga e o reto. E a função específica dela, ela faz parte do sistema reprodutor masculino. E ela, na realidade, produz um líquido que, como o sêmen, né, protege e nutre aí os nossos espermatozoides durante o processo de fertilização. Então ela é uma pequena glândula que envolve a uretra onde passa lá a nossa urina, que sai da bexiga, lá o canal que passa, ela envolve ali a uretra e aí então pode ter o seu tamanho aumentado, né? O tamanho aumentado. Não quer dizer que talvez você esteja passando por isso, estou com um problema na próstata, aumentado, o médico não me esclareceu muito. Não se abata porque a nossa saúde masculina, diz que a maioria dos homens pode ter uma alteração da próstata e não é uma enfermidade, ela vai crescer, ela pode aumentar com o passar da idade e daí pode afetar a nossa saúde, sim, nem tudo é pensar que é um câncer de próstata aí, tá? Sim. Que vale, né, é procurar, sim, fazer uma investigação. A Bíblia nos lembra que nós somos o corpo, né, o nosso corpo é a criação de Deus, Deus criou o nosso corpo, Deus criou cada parte com um propósito específico. Então, essa próstata foi criada por Deus. Ela é pequenininha. Foi criada por Deus com um propósito específico. Se ela não estivesse ali, essa glândula, nós não seríamos férteis. Nós não teríamos a criação, a procriação, não teríamos os nossos filhos. Mas por ter Deus criado o nosso corpo perfeito com todos os órgãos, e essa glândula específica que é a próstata, ali, criação de Deus também, nós temos que cuidar. Veja bem, cuidar não só da aparência externa do nosso corpo. Às vezes a gente gasta, tem pessoas que gastam, até homens e tudo mais, a população gasta muito dinheiro cuidando da sua estética, a parte externa do seu corpo, mas não cuida muitas vezes da sua saúde. Nem o que entra para o seu organismo, o que come, o que enxerga, o que ouve, né? E causa aí um problema no seu corpo físico, no seu corpo, na parte mental, a alma, o sentimento, as emoções e também, né, a questão espiritual. A Bíblia diz que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, que ela é um alimento que nos sustenta, né, o nosso lado espiritual. Assim também é o corpo. O câncer de próstata, na realidade, olha só os dados, isso aqui é dados, tá, geral. O Instituto Nacional do Câncer diz que no ano 2024 deve-se ter um índice de 71 mil novos casos de câncer. Olha só, é estatística, ninguém diz uma meta,
Não, mas eles preveem com base nos anos anteriores e os cuidados, tá? É um tumor maligno que afeta diretamente os homens, tá? Na próstata, porque, enfim, essa glândula é masculina aí, né? E ele só não é superado, ou seja, só tem o câncer de pele como índice maior. Ele é o segundo no índice de câncer que afeta os homens, tá? Do total de 100% dos homens que têm câncer, né? Câncer geral, 30% é o câncer de próstata. Imagina, do total de homens que têm algum tipo de câncer, 30% é o câncer da próstata, tá? Então atinge justamente aí. Porém, tem um detalhe que eles trazem: 95% dos casos, se diagnosticado preventivamente, precocemente, 95% dos casos tem cura e não vai ter uma afetar tanto direto. Mas enfim, como é que eu vou prevenir e detectar o câncer? Tem uma regrinha que eles nos dizem ali, né? O que impacta a idade, o histórico familiar. Então, de repente, a meia idade, o histórico. Então, ali diz o quê? O histórico familiar sem câncer na família, dos anteriores, pai, enfim. Nós podemos, aí, a partir dos 50 anos, procurar um urologista. Precisamos, na realidade nem podemos, precisamos a partir dos 50 anos. Ele vai lá fazer um exame geral de sangue, clínico e tudo mais, fazer um diagnóstico, e daí, se precisar alguma coisa, investigar um pouco mais a fundo. Agora, se eu tenho um histórico familiar que já teve câncer, um pai, um avô, aí é a partir dos 40 anos. E aqui eu deixo a pergunta então para nós aí, homens, cristãos, obreiros do Senhor. Tem visitado teu médico? Tem visitado para fazer um exame de sangue? Sai fora dessa falácia que diz assim: não vou lá no urologista porque ele tem que fazer um exame de toque e eu não sou desse negócio. Meu irmão, vai cuidar da tua saúde, tá pecando se não tá cuidando. Vai lá, ele vai fazer um exame de sangue, conversar contigo, fazer uma análise de urina, e daí você vai ter lá o resultado, graças a Deus vai ser bom. Amém. E se precisar fazer uma investigação, nós somos servos de Deus. Medo do quê? Vai ter, vai lá e faz a tua investigação e vai ter o tratamento, tá? Então a avaliação é feita pelo urologista aí, e ele faz geralmente primeiro dosagem de sangue para ver o PSA, um exame completo de urina, e se precisar daí passa então para os demais aí o toque retal. Aí pode dizer assim: mas pastor Orlando, o senhor não foi no médico? Fui, já fiz minha visita no mês de novembro, fiz o meu geral completão, lá tudo, graças a Deus, tudo normalzinho, né? Normal aí acompanhado, tá? Bem nesse sentido. A próstata então, né, o câncer de próstata acontece quando? Uma multiplicação das células, e ela multiplica a próstata de um tamanho grande que ela fica desproporcional e torna aí um tumor maligno que começa a prejudicar justamente o quê? O sistema, né, do homem urinário. Ele começa a urinar e talvez está saindo sangue na urina, ou durante as relações sexuais ali, quando sai no sêmen, sai o sangue também, juntamente pode ser algum sinal indicativo. Não quer dizer que você tenha ocorrido isso e já está com câncer. Ele vai começar a colocar na tua cabeça lá: tô com câncer de próstata. Não, tá te dizendo que tu tem que ir no médico. Vai no médico, faz o teu exame, lá os exames, o médico vai fazer o diagnóstico e vai te dizer. Às vezes pode ser uma simples infecção na bexiga ou alguma outra complicação, até uma passagem de pedra ali no canal da uretra pode deixar uma lesão e um sangue ali, tá? Mas é isso aí, eu fui buscar algumas informações. Eu não sou médico em relação a isso, né? Eu sempre digo assim, eu estudei lá, fiz o meu doutorado em teologia para conhecer da Bíblia, né? Fiz lá minhas formações de pós lá em neurociência, comportamento humano, né? Agora em terapia, justamente, em gestão ali, né? Para quê? Para mim conhecer um pouquinho mais. Eu não médico, eu não sou, mas busquei essas informações. Mas a Bíblia nos diz assim, ó, se nós temos estamos talvez passando por esse momento. Fui no meu médico lá e o médico pediu uma investigação. De repente tá aquele friozinho na barriga lá. O que será que o médico pediu, o que ele está pensando? Não te preocupa também. Faz a tua parte, confia em Deus, na fé em Deus, e Deus vai te dar o livramento. Josué diz assim, 1:9. Não te mandei eu, esforce-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Então, meu irmão, não fica abatido, segue a vida aí, tá? Nós temos que ter confiança como homens cristãos e seguir na frente
cuidando da nossa saúde. Mas e aí? O que a Bíblia fala sobre isso? Qual é o chamado bíblico para nós cuidar do nosso corpo? Nós lemos ali, em 1 Coríntios, você se recorda, que esse corpo não é apenas uma estrutura física. Ele não é. Ele é o templo do Espírito Santo. Bom, se ele, esse versículo nos diz que ele não é um corpo, uma estrutura física, e que esse corpo é o templo do Espírito Santo, ele não é nosso. Com certeza. Ele é do Espírito Santo, que é Deus. O nosso corpo não é nosso. Então nós temos que ter consciência que esse corpo não pertence a nós, pertence a Deus. E como é que nós estamos cuidando das coisas de Deus? O corpo é de Deus. Se nós não cuidarmos das coisas de Deus, como vamos fazer? Meu Deus, misericórdia. Então, cuidar do corpo, meu irmão, tu está cuidando do templo de Deus, do templo do Espírito Santo de Deus. Você está glorificando a Deus, louvando a Deus que você está fazendo isso, cuidando em todos os sentidos, como nós falamos aqui, da tua saúde, não só da próxima, mas completa, do que tu te alimenta, com o que tu te alimenta, dos cuidados que tu dá para o corpo. Não é uma adoração ao corpo. Nós cuidamos daquilo que é de Deus, e cuidando daquilo que é de Deus, nós estamos adorando a Deus, E isso é uma forma de nós adorarmos a Deus. Deus nos chama para ter esse cuidado da saúde. E é uma forma de adorar a Deus. Cuidar, então, do corpo não é apenas aí a questão pessoal, tá? O corpo, ele não é só esse organismo físico, tá? Ele não é, mas é o espaço sagrado onde habita o Espírito Santo de Deus. É um templo, assim como nós cuidamos do nosso templo que nós nos reunimos, a nossa casa, que é o templo onde nós habitamos, e aqui onde nós reunimos na igreja, nós cuidamos, zelamos, para que aqui nós possamos prestar o melhor culto. O nosso corpo é onde o Espírito Santo de Deus habita e nós prestamos nosso culto racional, a Bíblia diz. E como é que nós vamos prestar culto se nós não cuidamos? Está cheio de sujeira no coração, não cuido da saúde dele, que não me dá vigor, me abate e tudo mais. Nós temos que ter todo esse cuidado. O cuidado com a saúde física, olha só, o cuidado com a saúde física e o crescimento espiritual não são caminhos separados, isolados. Eles estão juntos. Se eu quero ter crescimento espiritual, eu tenho que ter um cuidado com a minha saúde física. A Bíblia nos ensina e traz esse aspecto. Nós temos que ter uma vida de equilíbrio. Equilíbrio físico, mental e espiritual. Integralmente. Integralmente, não é separado as coisas. Veja bem que a Bíblia diz lá em 3 João 1:2, tá? Nós já vamos indo para o final. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém. Assim como bem vai a tua alma. Então, a espiritualidade é fornecida pela saúde física, nós honramos o propósito de Deus, e somos daí então testemunhas de Cristo para todos aqueles que nos ouvem, nos assistem, nos observam, nos veem, realmente veem lá, olha lá, tem um que realmente assim, está sempre renovado, está sempre com vigor, está sempre com uma boa aparência, está sempre com uma boa palavra, está sempre com um sorriso no rosto, não tem uma palavra de tristeza. Por quê? Porque ele faz, ele cuida integralmente. Então o nosso chamado depende disso. Mas a gente tem que ter consciência que infelizmente os homens, infelizmente eu digo assim, as irmãs são mais corajosas, porque as irmãs vão lá na ginecologista, fazem os seus exames, fazem uma série de exames e tudo mais, e vão lá tranquilo. Os homens são mais difíceis, não tem uma série de preconceitos. O homem é mais autoritário, ele acha que... autoritário, o gaúcho muito mais. O gaúcho quer... Então tem uma série de preconceitos, em relação a se cuidar e a prevenção de doenças. E nós cristãos às vezes entramos nesse preconceito. Temos medo de ir lá no médico fazer um exame. Às vezes temos o preconceito acreditando que não preciso cuidar do meu corpo. Eu tenho que saber de Bíblia e pregar a Bíblia. O corpo eu não preciso. Irmão, nós estamos pecando se não fizer isso. Nós temos que tirar esse preconceito e deixar o conceito que a Bíblia nos traz, que nos ensina, que nós temos que cuidar. A Bíblia diz assim lá em Provérbios 3, 7, 8. Não seja sábios a teus próprios olhos.
Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. E eu quero ver esse versículo aqui, ó. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Às vezes a gente tem lá alguma coisa que está dando um sinal no nosso organismo, e daí a gente acha assim, não é nada. Vou tomar uma aspirina, vou tomar uma Neosaldina, um Tilenol da vida, e tô bem. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não te preocupa, mas procura saber. Faz uma análise. Aí a Bíblia diz assim, ó, se tu temer o Senhor, eu estou temendo ao Senhor, estou cuidando do corpo que é de Deus. Eu cuido dele porque eu temo ao meu Senhor. E eu aparto-te do mal, ou seja, se eu vejo alguma coisa, eu busco identificar, saber, aproveitar os conhecimentos que Deus deixou, ter os cuidados, me alimentar direito, fazer uma prática física e tudo mais. A Bíblia diz que se nós fizer isso, isso será saúde para o teu âmago. Sabe o que é âmago na tradução? É o centro. É aquilo que é centro. Ou seja, é aquilo que é o meio, centrado. Ou seja, vai ser saúde para nós. Nós vamos ter saúde plena, completa em tudo. Corpo, alma e espírito. E medula para os teus ossos. Medula, aquilo que separa um osso do outro e que não dá atrito, que não causa, né, dor nenhuma, e nós conseguimos nos locomover porque tem uma medula, uma peliculazinha entre ele e ali. Então, meu irmão, já indo para encerrar aqui, a fé e a saúde caminham juntas, tá? Fortalecendo nós nesse desafio que tem. A saúde é um presente que Deus nos deu, presente que Deus nos deu, e ao cuidar do corpo, nós estamos não zelando por algo físico, mas nos aproximando do nosso chamado divino. Nós estamos ouvindo, entendendo que Deus diz que é o corpo que Ele nos deu, é templo, saúde, e Ele nos ensina a cuidar dele. Nós estamos ouvindo o que Deus nos dá, tornando-os mais aptos, prontos, capazes de servir. Imagina, se eu não tenho saúde, não cuido do meu corpo. É verdade. Como é que eu vou dar um testemunho de Cristo, que é perfeito, que é Deus? Como é que eu quero que o Espírito Santo de Deus me use se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido da minha saúde? Eu não pregar num culto da libertação. Como é que eu vou pregar num culto da libertação? Como é que eu vou ir na frente de um público e o público poder me olhar e ver realmente? Ele pode falar de algo que tem. Então, nosso bem-estar físico, emocional e espiritual vai nos capacitar para nós sermos testemunhas vivas de Cristo, tá? A Bíblia nos diz, irmãos, para encerrar, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós somos feitura sua, nós temos que parecer como Cristo, andar como Cristo, fazer, tomar as decisões, pensar como Cristo. Romanos diz lá, tenha renovação da vossa mente pela mente de Cristo. Conversar, falar, tomar as decisões. Cuidar do nosso corpo da mesma forma, como Cristo. Como em todos os sentidos. Então, irmãos, não fica aí abatido. Não fica aí preconceituoso. Procura cuidar da tua saúde. Não só no mês de novembro. O mês de novembro é para nós refletirmos. Olha, vocês têm que cuidar da saúde de vocês. Mas é todos os dias. Não é para ser doentio, agora tenho tal coisa, vou ter que ir no médico. Tal. Não é para ser também, não. Mas ter o cuidado, o zelo em equilíbrio. E com fé em Deus. Ou vem um probleminha, eu acho que é um gripe, aí começamos a tomar qualquer negócio aí, né? Não, faz mal. Agora mesmo diz que está vindo de novo tal de... cachumbe, catapora e não sei o que, né? Mas a gente não sabe se coqueluche também tem casos precisamos procurar um médico para ver se realmente podemos tomar o remédio certo. Né? Isso aí. Então, seria essa reflexão que nós gostaríamos de trazer junto aqui para fechar o mês de novembro. Benção. Né? E entendermos que a nossa saúde, nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, a nossa alma, que é as emoções, e do nosso lado espiritual. Nós muitas vezes buscamos cuidar do espiritual, muito pouco do emocional e muito pouco do nosso corpo. E daí nós vemos os casos aí de muitos sofrendo com enfermidades em gerais, não só o câncer da próstata, muitos casos, né, de homens, obreiros, servos do Senhor, que tiram a sua própria vida, porque mentalmente, espiritualmente, emocionalmente,
não estão bem. Verdade. Cuidaram muito o espiritual, conhecem Bíblia de capa a capa, mas infelizmente, né, alguma coisa ainda precisa a gente refletir. Amém? Deus abençoe.